Uma menina deu comida a um menino pobre, sem saber que apenas alguns anos depois, ele salvará sua vida. Em tempos como estes, é difícil ver a luz na humanidade. No entanto, é hora de olhar para o copo cheio em vez de meio vazio, e essa história que você está prestes a ver certamente vai te emocionar. Enquanto esse pobre rapaz estava com fome e à procura da sua próxima refeição, uma moça decidiu dar uma ajuda, mas nunca imaginou o que iria acontecer a seguir. Acho que todos nós estamos a fazer essa pergunta ao longo do tempo. Onde foi toda a bondade da humanidade? Embora pareça que a humanidade cada vez mais tenha deixado de lado, há pessoas ao redor do mundo mostrando gratidão e bondade para aqueles em sua volta. E são essas mesmas pessoas que continuam lembrando para o resto de nós que sim, a bondade existe. Nós sempre tendemos a pensar que bondade precisa ser feita de uma forma extravagante, que só importa quando fazemos algo grande, como comprar um carro ou uma casa para alguém. E com certeza esses atos de bondade são incríveis, mas acontecem raramente. Os verdadeiros atos de bondade que importam são os pequenos, que parecem insignificantes, mas são inesquecíveis para quem os recebe. Nessa história, tudo aconteceu numa pequena aldeia onde vivia um rapaz pobre chamado Cato. E enquanto a maioria das crianças estava na escola na sua idade, ele estava ocupado, trabalhando na rua, fazendo tudo o que podia para ganhar dinheiro para a comida. Com os ganhos que ele tinha, ele também ajudava sua mãe a pagar o aluguel. Era muita responsabilidade para um menino, mas Cato fez o que tinha que fazer. Não é fácil para uma criança. Na verdade, é algo que não é fácil para ninguém. E um dia, ele não aguentou mais. Enquanto Cato estava trabalhando, ele ficou muito cansado e com fome, e era uma fome que não conseguia deixar de lado. Ele olhou na direção de uma padaria onde vendiam pãezinhos quentes e frescos e dirigiu-se até lá para comprar alguns pãezinhos como recompensa para o seu árduo dia de trabalho. Ao entrar na padaria, notou que só tinha uma moeda e que não era o suficiente para comprar pãezinhos. Enquanto a sua barriga implorava por comida, ele não conseguiu comprar nada. Desapontado com sua descoberta, Cato saiu da padaria e voltou para o trabalho. Mas não conseguia controlar a fome, que era esmagadora. Precisava comer algo, pois o estômago doía por estar vazio. Ele não tinha escolha e teve de pedir comida a alguém. Não era algo que estava confortável em fazer. Ele não queria implorar por comida. Ele queria pagar por isso. Então, depois de praticar o que ele ia dizer, ele bateu na porta ao lado e decidiu tentar a sorte. A primeira porta que ele viu, ele deu algumas batidas e esperou pacientemente. Mas quando ela se abriu, percebeu que não poderia fazer o que pretendia. Uma jovem doce abriu a porta e ele ficou nervoso e sem saber o que fazer. Pediu um copo de água em vez de comida. A garota achou estranho o pedido do menino e pensou que talvez houvesse outro motivo para ele pedir um copo de água. Ela concluiu que ele deveria estar com fome e, por isso, em vez de lhe dar água, ela trouxe-lhe um copo de leite e um pão. Cato ficou envergonhado, mas bebeu o leite e comeu o pão. Contudo, ele não quis ir embora sem lhe pagar, então perguntou quanto o leite custava. Ela foi surpreendida por Cato querendo pagá-la pelo copo de leite e pelo pão. Então ela disse que ele não devia nada. Minha mãe me ensinou a nunca pedir. Ele ficou tocado e agradeceu a gentileza. Quando foi embora para casa, ele não só se sentiu mais forte, mas também sentiu que sua fé na humanidade foi restaurada. E foi esse pequeno gesto que o motivou a continuar realizando seus sonhos. Os sonhos de um menino que estava trabalhando na rua para ajudar sua mãe a pagar comida e aluguel. Mas Cato tinha grandes sonhos para si mesmo. Ele sonhava em terminar a escola e se tornar uma pessoa de sucesso, para poder ajudar sua mãe e as pessoas ao seu redor que precisavam de ajuda. Embora a vida não estivesse a seu favor, Cato estava determinado a trabalhar duro e alcançar seus objetivos, não importa o quanto custaria. Anos mais tarde, quando Cato finalmente poderia retribuir o ato de bondade mostrado a ele, uma jovem ficou gravemente doente. Os médicos locais não conseguiram descobrir o que estava errado, pois nunca testemunharam algo como isso antes. Já que eles não foram capazes de ajudá-la, eles a enviaram para uma grande cidade onde os melhores médicos a examinaram.
Porém, ninguém foi capaz de descobrir o que estava causando sua doença. O médico que conseguiu descobrir o motivo de sua condição era o jovem Dr. Cato. Enquanto examinava o prontuário da paciente, ele notou o nome dela e a aldeia de onde ela era. A partir do momento que soube de onde ela era, ele ganhou ainda mais curiosidade sobre a jovem. Cato decidiu ir ver a paciente com seus próprios olhos. Enquanto caminhava para o quarto dela, ele estava pensando se era a mesma garota que tinha na mente. Conforme ele ficava mais ansioso, seus passos eram cada vez mais rápidos, e quando seus olhos encontraram os dela, ele não podia acreditar em seus próprios olhos. Ele estava na frente da garota, a mesma garota que lhe deu um copo de leite e um pãozinho quando ele precisou. Só que dessa vez, ele não era tão jovem, e não era ela que o estava ajudando. Agora, era ela que estava precisando de ajuda para salvar a própria vida. Ele voltou para a sala dos médicos decidido que ele faria tudo o que ele pudesse para salvar a vida dela. No meio da noite, o médico recebeu um telefonema sério sobre a condição da jovem que tinha piorado. Um trabalho incansável dos médicos conseguiu salvar sua vida, mas ela ainda estava em alto risco. Cato estava ansioso e correu para o hospital no dia seguinte. Ele não podia perder essa paciente, pois ela foi a única pessoa que o ajudou quando ele mais precisou. Quando ele chegou ao hospital, ela estava ligada a várias máquinas, mostrando-lhe o quão grave era a sua doença. Sua pele estava branca, pálida, e seu coração batia tão devagar que era difícil para as máquinas rastrear suas batidas. Uma semana se passou e sua condição não melhorou de jeito nenhum. Embora Cato não quisesse perder a esperança, ele estava tendo a sensação de que nada mais poderia ser feito para ajudá-la. Tudo o que eles tentaram fazer não estava funcionando. Estava na hora de tomar uma decisão muito difícil. Como médico, você às vezes precisa tomar decisões difíceis, e essa ele não queria tomar. Mas ele não tinha escolha. Ela estava basicamente no final de sua vida, então ele decidiu encerrar seu suporte de vida. Antes de fazer isso, ele se sentou ao lado dela, segurando sua mão enquanto conversava com seu corpo inconsciente. Ele disse que sabia o quanto sua vida era valiosa e que quem quer que ela fosse, ele queria tanto ajudá-la quanto a jovem que uma vez o ajudou. Enquanto ele estava saindo, ele viu a mulher mexer o dedo. Era o sinal que esperava obter todo esse tempo. Depois de semanas sem resposta, ele finalmente viu um vislumbre de esperança e ficou claro que ela também não queria morrer. Aquele movimento do dedo mindinho mostrou-lhe que ela estava lutando por sua vida também. Ela queria viver e ela simplesmente precisava da ajuda dele. Desde o segundo que ele viu o dedo dela se mover, ele foi inspirado a fazer o que pudesse para trazê-la de volta à vida. Essa era a hora dele fazer o que ele foi contratado para fazer: salvar vidas. Uma semana se passou e o médico-chefe sugeriu desconectá-la das máquinas, pois acreditava que a mulher não poderia ser salva. A chance de ela acordar era pequena e mantê-la em suporte de vida estava custando ao hospital milhares de dólares. Cato implorou por mais alguns dias para trabalhar com a paciente na esperança de acordá-la. Ele disse ao médico-chefe que sua paciente acordaria em alguns dias, embora ele não tivesse ideia se isso realmente aconteceria. Seu pedido foi aprovado e o médico-chefe concordou em dar a ele mais uma chance. No entanto, dentro de algumas horas, algo milagroso aconteceu. Ela acordou após uma longa batalha, ganhou consciência e sua doença foi curada. Mas antes que ela pudesse sair, a paciente tinha uma pesada conta hospitalar para pagar, pois não tinha seguro de saúde. Cato pediu para ver a conta antes de a entregar à paciente e, com um sorriso no rosto, escreveu algo na conta antes de ser entregue a ela. Uma das enfermeiras lhe deu a conta. Se há uma coisa que todos nós sabemos, é que uma conta de hospital pode chegar a centenas de milhares de dólares, a menos que você tenha seguro. Naturalmente, a jovem estava com medo de qual seria a quantia. Se a conta fosse grande demais para pagar, ela poderia acabar passando o resto da vida tentando pagá-la. Eventualmente, ela teve que abrir a conta, e ela não estava animada para ver os números.
Do mesmo modo, ela não tinha escolha. Ela apenas queria ir para casa. No entanto, quando ela abriu a conta, notou rapidamente algo estranho no final do papel onde dizia: pago com um copo de leite e um pão. Assinado Dr. Cato. Ela ficou espantada. Todo esse tempo, Dr. Cato era o rapaz a quem ela deu um copo de leite e um pão anos antes. Ela nunca imaginou que um garotinho faminto acabaria salvando sua vida. Percebendo quem era o Dr. Cato, ela ficou emocionada. Ela estava chorando lágrimas de alegria, pois só o conheceu uma vez e o encontro deles foi algo tão breve. Ambos se lembraram da ocasião, mas aquela simples troca entre eles acabou sendo poderosa o suficiente para Cato completar seu sonho de ajudar os outros. O mais importante ainda foi ele ser capaz de retribuir a pessoa que mudou sua vida. Pode parecer insignificante para muitos, mas isso foi um ato de bondade que salvou a vida dela. Não é todo dia que alguém do seu passado vem e salva a sua vida. Isso só mostra o que um pouco de bondade pode trazer para a vida de alguém. Neste caso, a jovem foi salva por sua bondade, e isso é algo que ela nunca vai esquecer. Um pouco de gentileza faz muito bem. A gentileza é uma coisa linda e certamente não é algo que vemos o suficiente. Dito isso, depois de assistir essa história, é hora de você pensar no que fez para ajudar alguém no mundo, pois nós sempre podemos ter mais bondade, e a vida é muito curta para sermos egoístas. E assim a gente finaliza mais uma história aqui do nosso canal. E se você gostou dessa história, se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar sua curtida. Um forte abraço e até a próxima. E não esqueça, espalhe o amor por onde você for.